Boa tarde, amados e amadas que assistem o nosso canal Abraços Históricos. Dá uma curtida aí, toca o sininho, se inscreve, faz um comentário, participa aqui do nosso Abraços Históricos. Hoje eu vou falar de uma data muito importante. Hoje é dia 12 de maio de 2022. Amanhã é dia 13, sexta-feira 13, né? Muitos devem estar pensando só em filme de terror, Halloween, etc. 13, sexta-feira 13, né? Não vou passar debaixo da escada, vou matar meu gato preto, né? Mas não é isso não, dia 13 de maio, né? É uma data famosa, né? O que aconteceu no dia 13 de maio de 1888? Foi assinada a Lei Áurea pela princesa Isabel, que governava o Brasil. Seu pai, Pedro II, não estava no Brasil, estava no exterior, estava em viagem, e quem assumiu foi ela. Então coube à princesa Isabel a assinatura da Lei Áurea, em 1888, pondo de forma legal e definitiva os negros escravos do Brasil a partir daquele momento, né? Mas, veja bem, a Lei Áurea foi um fato importante, foi um fato marcante, né? Mas ela marca todo um processo, né? Vamos falar aqui de algumas leis que, ao longo do tempo, ao longo da segunda metade do século XIX em diante, né, vieram para contribuir para esse processo de libertação dos escravos, né, que não foi assim, não foi uma simples canetada da princesa Isabel. Em 1850, foi feita a Lei Eusébio de Queiroz, que levou o seu próprio nome, né? Esse político brasileiro fez essa lei em 1850, proibindo o tráfico de negros africanos, de escravos para o Brasil. Não podia mais entrar escravo. Então quer dizer que não entrou mais escravo? Entrou. Só que de contrabando, de forma ilegal, né? Mas diminuiu a entrada de escravos, obviamente, né? Mas não foi extinta, não. Né? Eles continuaram vindo. E por que foi feito isso? Porque Eusébio de Queiroz fez uma lei que o Congresso aprovou, entrou em vigor, por causa do Bill Arden, feito pela Inglaterra. A Inglaterra é o país capitalista por excelência do mundo naquela época, né? O capitalismo industrial começou na Inglaterra, com a máquina a vapor, e não interessava aos ingleses a manutenção da escravidão. Apenas 2 países ainda mantinham escravos, Brasil e Haiti, né? E a Inglaterra, como uma potência industrial que estava se tornando, ela precisava vender seus produtos industrializados, né? E a lógica capitalista, muito simples de entender, diz o seguinte: você tem que trabalhar, tem que produzir e tem que receber pecuniariamente pelo que trabalhou. Por quê? Porque você precisa consumir. O que era a nascente sociedade industrial? Usando o conceito mais marxista aqui, esse modo de produção capitalista industrial. Ele precisava que as pessoas, além de trabalhassem, produzissem, consumissem. Mas para consumir tem que ganhar alguma coisa. E escravo não ganhava absolutamente nada. Então, por incrível que pareça, não interessavam escravos mais ao sistema capitalista. O sistema capitalista não era bonzinho coisa nenhuma. O sistema capitalista apenas deflagrou um processo da sua própria natureza, da sua própria lógica intrínseca, né? Daí, todos os esforços que eram feitos para levar à extinção do tráfico negreiro e a extinção da escravidão negra, né, eram bem-vindos, eram muito bem-vindos, aprovados pelos ingleses.
pela Inglaterra, né? Esse era o Bill Arden. E Eusébio de Queiroz, antes que a Inglaterra tomasse alguma medida de força contra o Brasil, faz essa lei. Pronto, resolvido o problema. Aí teve uma outra lei que se chamou Lei do Ventre Livre. Lei do Ventre Livre é de 1871, que dizia o seguinte: todo filho de mãe escrava que nascesse a partir daquela data em diante da promulgação dessa lei, né, seria livre, liberto. Pô, que legal, que bacana. Pois é, né? Mas só que a mãe não era liberta, ela continuava escrava. Então acontecia, não raro acontecer, o seguinte: essas crianças que não eram escravas, mas que não podiam mais ficar na fazenda, foram levadas para orfanatos públicos. E você imagine orfanatos públicos por volta de 1871, o que não era, né? Então, na realidade, essa lei separou filhos de mães, mães de filhos. Não vejo como uma boa, né? Depois veio a lei do sexagenário, que o nome já diz, né? Todo negro, a partir dos 60 anos de idade, era automaticamente alforriado. Ora, eram poucos os negros que chegavam aos 60 anos, devido à dureza, à brutalidade do seu trabalho, né? Essa lei foi feita em 1885, 3 anos antes da assinatura da Lei Áurea. E em 1888, finalmente vem a Lei Áurea através da princesa Isabel, né? Então, como vocês veem aí, através dessas leis, foi um processo. Também foi um processo, a libertação dos escravos, eu diria, pela luta de muitos abolicionistas, né? Como José do Patrocínio, Luiz Gama, dentre outros, né? Famosos também, né? Esses abolicionistas lutaram bastante, escreviam em periódicos, escreviam em jornais, alguns foram políticos, né? Então, Luiz Gama, a história do Luiz Gama é muito interessante. Luiz Gama morreu em 1882, portanto ele não chegou a ver a libertação dos escravos definitiva. Luiz Gama era filho de pai branco português com uma negra escrava, né? Muito comum na época. Luiz Gama era um mulato, né? Luiz Gama lutou muito pela libertação dos escravos. Então faz parte desse processo, né, de fim da escravatura no Brasil, a luta de diversos abolicionistas, né? A própria princesa Isabel era abolicionista, Rui Barbosa. Então, e outra coisa muito importante na libertação dos escravos, né, foi a luta dos próprios escravos, que nunca aceitaram, né, nunca aceitaram os grilhões, né? Como é que eles lutaram? Resistindo. Uma das formas de luta dos negros foi a fuga, foi a formação de quilombos. Mas isso só veio a posteriori, porque o negro que veio da África, e o negro que veio da África, propositadamente, ele veio de diversos lugares diferentes, que falavam línguas diferentes. Ele veio do Congo, ele veio da Costa do Marfim, ele veio de Moçambique, ele veio de Angola, ele veio da Guiné, né? Ele veio da região do Magrebe, ele veio de regiões islamizadas, onde os negros foram islamizados, né? Então, até anteriormente há pouco falava de Luiz Gama, né? A sua mãe, que foi uma negra, ela lutou aqui no Brasil na revolta dos Malê, que era justamente escravos descendentes, né, de islâmicos, que sofreram um processo de islamização na África. A mãe de Luiz Gama lutou na revolta de Malê em 1835, certo? Então, Luiz Gama já carregava no sangue, na sua biologia, essa
luta em favor da libertação dos escravos, né? Então os escravos nunca aceitaram o suicídio. Diversos escravos se suicidaram como uma forma de se libertar da escravidão, né? O sincretismo religioso, né? Onde misturou os cultos, os rituais de candomblé africano, né? Com os rituais católicos. Daí nasce uma outra religião, que é a Umbanda, né? Desse sincretismo. Era uma forma de exercer a sua espiritualidade, né? Sem a repressão branca dos senhores de engenho, depois mais tarde dos senhores de Minas de Ouro, né? Então a luta dos escravos sempre existiu, né? Zumbi, que nós não vamos falar de Zumbi aqui, que é muito extenso, né? Zumbi é um marco, é um símbolo. Aliás, Zumbi não foi uma pessoa, mas isso é assunto para um outro vídeo, né? Zumbi foi uma dinastia, né? Pela temporalidade do Quilombo de Palmares, que foi quase de um século, quase de 100 anos de existência, né? Era difícil, durante esses 100 anos consecutivos, né, existir um zumbi, né? Existiram existiram uns 3 ou 4, porque Zumbi foi, repito, uma dinastia. Mas eu não estou aqui para falar do Quilombo dos Palmares, né? Estou falando aqui agora do processo que culminou com a assinatura da Lei Áurea em 1888. Então, diversos fatores, né? A luta dos abolicionistas, como Luiz Gama, José do Patrocínio, Francisco de Lima, Rui Barbosa, a própria Princesa Isabel e muitos outros, né? A luta e resistência dos escravos e a lógica do sistema capitalista, né? que eu falei há pouco do Bill Arden, né? A lógica capitalista era muito simples de entender, né? Baseada no consumo. Só pode consumir quem ganha. Pode ganhar até muito pouco, mas tem que ganhar alguma coisa. E escravo não ganhava nada, portanto, não interessava mais o sistema capitalista, escravidão no mundo. Daí a Inglaterra, na época a primeira potência capitalista do mundo, né, ter feito o Bill Arden, e aqui no Brasil o político Eusébio de Queiroz ter feito uma lei proibindo o tráfico negreiro para o próprio Brasil, que era escravocrata, né? E a gente foram 385 anos seguidos, quase 4 séculos de escravidão. E depois da assinatura da Lei Áurea ficou tudo maneiro, ficou tudo legal. Não, né? Não vou falar aqui do pós-libertação dos escravos, mas não ficou nada legal. Nada. Por quê? Porque o Estado brasileiro não preparou isso. Os escravos libertos não tinham trabalho, não tinham teto, não tinham terra, não tinham educação, né? As primeiras favelas no Brasil, as primeiras favelas no Rio de Janeiro, vieram depois da escravidão. Ou melhor, depois da libertação dos escravos, né? Já existiam algumas, mas o boom favelístico, né, se dá após a assinatura da Lei Áurea, né? Só que, esqueci de falar um pouco, né, é da família imperial. Dom Pedro II e sua filha e seus descendentes não tinham escravos. Todos os negros que trabalhavam no palácio eram alforreados, recebiam salário. E mesmo os negros que lhes pertenciam e que não trabalhavam no palácio eram alforreados, né? Para vocês terem uma ideia, né, de quanto a cabeça do nosso imperador, Dom Pedro II, né, era liberal. E ele era um liberal clássico, né? Um homem que tinha o poder moderador e não usava o poder moderador, um homem que era achincalhado, criticado pela imprensa da época e
nunca censurou um artigo, uma matéria, uma fotografia sequer, uma charge sequer, né? Então, essa é um pouquinho aí da família imperial para vocês, né? E calhou do 13 de maio cair justamente amanhã, que é sexta-feira, sexta-feira 13, né? Dia de assistir filme de terror e tudo mais, né? Da onde vem essa coisa aí da sexta-feira 13? Existem algumas versões, o nosso vídeo não foi para falar disso, rapidinho, só para a gente encerrar, né? Uma delas vem com o cristianismo. O cristianismo. Era uma quinta-feira e Jesus ceava com seus 12 apóstolos, quer dizer, 12 apóstolos, mais ele, Jesus, 13. E entre esses 12 apóstolos existiu um que o traiu, chamado Judas, que depois veio a se suicidar, arrependido pela traição, né? E um dia depois, sexta-feira 13, Jesus era morto, né? Daí vem uma das explicações para sexta-feira 13, né? Existem outras também, né? Existe essa cultura aí da sexta-feira 13 como um dia de azar, um dia macabro, um dia de terror, né? Em diversas culturas existem diversas lendas, diversas histórias, né, que justificam aí esse dia como o dia macabro por excelência, né? E não foi bem assim. Minha gente, né, não esqueça aí de dar a sua curtida, acionar o sininho, compartilhar esse vídeo, né, e principalmente se inscrever no nosso canal, né? Nosso canal. Abraços históricos para todos vocês e até a próxima.